Eu estou oficialmente impressionado com o que eu vi na primeira temporada de The Walking Dead. É certamente talvez uma das melhores obras da televisão já feitas, né? Lógico, não se compara a Breaking Bad, mas assim, eu acho que pode ele colocar no mesmo patamar que Game of Thrones, né? Certamente. Personagens carismáticos, narrativa muito legal, episódios muito interessantes, tensão, zumbis muito bem feitos, efeitos especiais fantásticos, e o mais legal, tudo com baixo orçamento. Eu acredito que inclusive seja por isso que a série tenha só 6 episódios na sua primeira temporada, mas é isso que torna talvez muitas obras charmosas, né? Quando um cara ele tem um baixo orçamento para trabalhar com uma ideia muito legal e ele consegue trabalhar essa ideia muito legal com um baixo orçamento, fazendo as suas adaptações e ainda conseguir construir uma obra de arte. É por isso que a Bruxa de Blair, The Blair Witch Project, aquele filme mais antigo, o clássico, né? É tão bom, porque aquele orçamento era questão de centenas de dólares, no máximo. No máximo. Tipo, assim, acho que, se eu não me engano, acho que é até no máximo US$ 1.000 o orçamento daquele filme, né? Acho que eles gastaram só com câmera e algumas coisinhas pra fazer sangue. Então, assim. E o filme é muito bom, né? No caso, você tem aquela tensão que é terror e tudo mais, né? Então, é legal isso quando o cara consegue fazer que a sua ideia funcione com um baixo orçamento. E assim é The Walking Dead. Uma maquiagem perfeita, com efeitos especiais computadorizados. Que, lógico que você sabe que eles não são de verdade. Quando você olha, você sabe, isso aqui é efeito computadorizado. Mas você não tem problema com isso. Eu fui assistir Flash e é o primeiro episódio de Flash, e aquela cena do aquário, da água subindo, eu falei, não, que aqui não dá pra mim. Porque eu já não tava achando a história boa. Então, quando você tem uma história legal e os efeitos especiais estão a serviço da história, né? Mesmo que eles sejam ruins, que eu não acho que os de The Walking Dead sejam ruins, eu só acho que assim que eles são proporcionais ao orçamento que eles tinham. Mesmo que os efeitos especiais sejam ruins, você releva e até imerge naquilo, né? Eu me sinto mais imerso, por exemplo, vendo esses efeitos especiais de The Walking Dead do que, sei lá, num filme da Marvel ruim. Thor 2, O Mundo Sombrio, por exemplo. Mas então, continuando, falando dos episódios, né? Eu falei do primeiro episódio aqui já, e eu dizia que o primeiro episódio de The Walking Dead era uma coisa assim, mais ou menos, né? Tinha seus altos altíssimos e seus baixos ali, mais ou menos. Mas em sequência disso, só vai engatando episódios muito bons. O segundo episódio, terceiro episódio, quarto episódio, quinto episódio, sexto episódio. São todos episódios com estruturas narrativas é, parecendo como fossem mini-filmes, né? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Conflito, desenvolvimento desse conflito, né? Desenvolvimento de como que eles vão resolver esse conflito e o terceiro, resolução desse conflito. Todos os conflitos, é lógico, é uma série, então tem estrutura episódica, mas você esquece, e é isso que para mim é o melhor de todas as séries, é quando a série. Porque toda série tem que ter essa fórmula episódica, né? Mas você esquece dessa fórmula. Você compra a ideia de que tá tudo acontecendo naturalmente. Que é uma coisa que, por exemplo, eu acho que Ataque dos Titãs não tem. É duas coisas que eu comparo Ataque dos Titãs com The Walking Dead, porque a ideia é similar. A dos Titãs e a dos zumbis, ela é uma ideia similar. Ataque dos Titãs, ele tem. Primeira coisa que eu vou falar é de uma ideia outra, né? É de uma outra ideia. A primeira coisa que Ataque dos Titãs tenta fazer é te colocar na cabeça que o mundo tá acabando, a humanidade tá sendo extinta. Mas você não tá nem aí. É isso que é o principal problema para mim de Ataque dos Titãs. A humanidade tá acabando, mas você não tá nem aí. Você não compra com 100%. Lógico, uma parte de você vai investir naquilo, mas você não fica assim 100% naquilo não, porque toda hora tem que um cara parar por talvez uns 2 minutos de cada episódio pra falar, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, eu não sei o que vai ser da humanidade. E em The Walking Dead, eles fazem isso, mas de forma muito legal. Então, assim, é poucas vezes que eles param pra fazer isso. Eles estabelecem o mundo com cuidado, porque é o mundo que vai te contar é, se a humanidade está extinta ou não. Não é um personagem toda hora, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. De forma que quando um personagem tem que falar isso, o peso da frase dele é muito grande.
Se eu não me engano, isso só vai acontecer lá pelo quinto, sexto episódio da primeira temporada. O resto é só gente sofrendo e gente morrendo. Enquanto que no Ataque dos Titãs, se eu não me engano, no terceiro episódio já tem outra batalha. Funciona no mangá, porque eu já li a primeira parte do mangá. Não funciona no anime. Sinceramente, aquilo não funcionou mesmo pro anime. Ah, mas, e a outra coisa que The Walking Dead tem é justamente essa coisa da fórmula episódica e que Ataque dos Titãs não faz tão bem. Por exemplo, naquela batalha que, se eu não me engano, é de Trust, eles fazem várias coisas, né? Tem vários eventos durante aquela batalha, mas você não sente conexão com os eventos. Você sabe que tem, mas você não sente como se tivesse. Você não sente como se uma coisa que eles fazem ali. Na verdade, é bem que não tem mesmo, né? Uma coisa que eles fazem aqui não interfere aqui, que não interfere lá, que não interfere aqui também. Enquanto que no The Walking Dead, todos os conflitos estabelecidos no episódio seguinte têm sua origem num conflito anterior. Então, no primeiro episódio, o mundo acabou, zumbi, né? E aí no episódio 2 que ele chega em Atlanta, fugir do zumbi. Episódio 3 voltar para resgatar um cara que ficou e pegar as armas. Então, assim, são coisas que vão acontecendo com tensão, com a narrativa legal, divertida, que você não nota essa fórmula episódica, você esquece. E uma parte do sucesso de cada um desses episódios é porque os personagens são muito carismáticos. Com destaque pro Rick, com a sua honestidade, com aquele conflito do Shane, da mulher do Rick, do Carl, né, da família do Rick e do Shane, aqueles personagens são muito interessantes, aquele conflito é muito interessante. O Daryl, o Dale, as duas irmãs loiras, né? Toda aquela história também daquele cara que abusava da esposa, a própria mulher. O Jim, né? Então, assim, são todos esses conflitos, todos esses personagens são muito carismáticos, são muito interessantes. Eu só tenho um problema porque uns dois ou três personagens, de vez em quando eles parecem que estão sucateados pro canto, né? Eles estão lá só pra tá, né? É um pequeno problema isso, mas talvez seja pra fazer assim, pra dar aquela ideia de que os personagens daquele acampamento não são tão poucos assim, né? Mas eu acho assim que talvez podiam ter dado mais destaque para esses personagens, um pouquinho mais, né? Mas assim, na verdade era o que dava pra fazer. Ficou bom do jeito que ficou. Uma reclamação. No sexto episódio, no início do sexto episódio, ele abre com um flashback, ou é no quinto, é quinto ou sexto, é um desses dois. E esse flashback, ele é muito inútil. Ele não serve pra nada, porque o que acontece naquele flashback é justamente o que o outro personagem diz com as mesmas palavras, né, descreve a cena do mesmo jeito. Então é um flashback inútil que só acrescenta mais tempo na série. A série funcionaria melhor sem aquele flashback, né? Se ele só contasse, daria talvez uma cena até mais dramática no momento que ele conta, né? Ah, mas esse flashback ele tem relação com o conflito da trama que já é muito bem resolvido, então a gente releva, né? Então, por exemplo, quando a série acaba, existem conflitos que são deixados abertos que não tem. Aliás, tem dois conflitos que, se não me engano, que deixam abertos. Um deles tem a ver com o final e outro deles não tem a ver com o final. Então, assim, é muita coisa legal acontecendo. A sensação que eu tive de assistir essa primeira temporada foi como assistir as quatro primeiras temporadas de Game of Thrones, que eram maravilhosas, né? Era coisa atrás de coisa tomando seu lugar e você querendo ver o próximo, querendo ver o que que acontecer, querendo ver o que que acontecer. E uma coisa também que é muito interessante é que The Walking Dead não tem dó de matar as pessoas, não. Então, assim, talvez a cena de morte mais, vamos dizer assim, dramática, mais pesada que eu tenha visto nesses tempos modernos, contemporâneos de séries de televisão e de cinema, tenha sido essa morte de The Walking Dead, nessa primeira temporada. Que ela é construída em um único episódio. Ela é construída e o peso dela talvez assim, lógico que não no mesmo nível, mas talvez o peso da morte de um determinado personagem de Game of Thrones que é muito importante, né?
Se vocês sabem do Casamento Vermelho, né, vocês entenderem o que eu tô falando. Então, assim, essa primeira temporada de The Walking Dead, ela é muito bem feita com pouco orçamento, assim. A história é cirúrgica, os personagens são carismáticos, tudo é muito bom. Então, assim, eu estou oficialmente impressionado com o que eu vi em The Walking Dead. Eu espero que as próximas temporadas sejam tão boas quanto.